Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à obra O que é Arte, de Leon Tolstói. Se não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal. Caso goste do conteúdo, convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Tolstói diz que as pessoas, já em sua época, haviam perdido a capacidade de perceber a verdadeira arte e ser acostumado com artes forjadas. Tolstói conta que lhe disseram que não se poderiam julgar as obras de Wagner sem tê-las vistas encenadas. Então ele foi assistir a uma peça de Wagner que diziam ser a melhor de todas, O Anel de Nibelungo. Tolstói disse que em certo ponto saiu às pressas do teatro por não suportar tamanho sentimento de repulsa. Ele ficava a imaginar como que um homem do povo, trabalhador, respeitável, inteligente e religioso, se sentiria ao ver aqueles nobres sentados por 6 horas em silêncio assistindo àquela estupidez. Não somente isso, ele achava difícil que uma criança de mais de 7 anos poderia se interessar por aquilo. Tolstói chamou aquela apresentação de estúpida e maluca e disse que as pessoas que a assistem acham que adquiriram o direito de se considerarem progressistas e esclarecidas. E ele explica que o sucesso de Wagner se deve à posição que o mesmo ocupava, com os recursos de um rei à sua disposição, e empregando ele todos os métodos de falsificação inventados para forjar uma arte, a qual produziu suas obras. Conta ele que, em outra ocasião, disseram-lhe que não se podia julgar as obras de Wagner sem ter visto suas produções em Bayreuth, Alemanha, na escuridão, onde os músicos não são vistos porque ficam sob o palco e a apresentação é levada ao mais alto grau de perfeição. Então, Tolstói diz que isso prova que é exatamente por isso que não se trata de arte, mas de hipnose, tal como os espiritualistas falam, de que você não pode julgar, deve experimentar. E, ironicamente, Tolstói diz que experimentar, nesse contexto, quer dizer passar várias horas sentado em companhia de pessoas malucas e repetir isso umas 10 vezes. De forma peremptória, Tolstói afirma que o que distingue uma obra de arte verdadeira da falsa é o contágio. Se um artista produz uma obra e esta obra evocou nos ouvintes, espectadores, leitores ou o que quer que seja, o mesmo sentimento, único, diferente de todos os quais já sentiu, seja este sentimento qual for, é uma obra artística. Este é o axioma de Tolstói quanto à verdadeira arte. A principal característica dessa sensação é quando o apreciador se une ao autor de maneira a perceber a obra como se fosse não de outra pessoa, mas sua própria. É aquela sensação de que aquilo era exatamente o que você pensava ou sentia, mas não sabia como expressar. É a libertação da pessoa de seu isolamento e solidão. As 3 condições para que a arte seja mais ou menos contagiante, segundo Tolstói, são: primeiro, o grau de particularidade do sentimento do autor transmitido; segundo, o grau de clareza desse sentimento; e terceiro, o grau de sinceridade do artista ao transmitir esse sentimento. E essa última é a mais importante, quando o autor não tem intenção apenas de afetar o apreciador, mas quando transmite por uma necessidade íntima sincera.
E essa principal condição acaba guiando as outras duas condições anteriores. Se ele for sincero, transmitirá aquele sentimento mais particular, tal como o percebeu. E também, se for sincero, buscará ser o mais claro possível na transmissão. Sem essas condições, não há arte genuína. Mas se tiverem essas três, mesmo que em menor grau, é arte. Às vezes, uma arte pode sobressair mais em uma dessas três condições, ou pode ter em menor grau uma dessas condições, mas as três condições são necessárias. Tolstói diz que a arte, assim como a fala, é um meio de comunicação e de progresso, pois, por meio delas, transmitimos às gerações posteriores aqueles conhecimentos e, no caso da arte, aqueles sentimentos que a geração atual está a experimentar. Para ele, esse é o propósito da arte. Quanto mais uma arte consegue atingir este propósito, melhor é o conteúdo da arte. Ainda mais se isso se obtém pela consciência religiosa de determinada época. Como exemplo, o que já foi dito em outras partes, os gregos transmitiam os sentimentos de beleza, força e virilidade. Sentimentos esses que eram incentivados e aprovados. Sentimentos contrários a isso, como sensualidade grosseira, desânimo e efeminação, eram condenados. No caso dos judeus, os sentimentos de devoção e obediência a Deus eram os sentimentos transmitidos, incentivados e aprovados. Já a idolatria era desprezada. O progresso só se dá com a orientação da religião. As pessoas desta era moderna atacam a religião dizendo que a religião é uma superstição que a humanidade já ultrapassou. Então, inventam teorias filosóficas e estéticas para esconder a falta de sentido e a depravação de suas vidas. Mas esses ataques à religião e o esforço em estabelecer uma consciência oposta à consciência religiosa somente prova que a consciência religiosa está aí presente e expõe a vida deles, que não vivem de acordo com ela. O progresso só ocorre por meio da consciência religiosa, e ela sempre está aí, a qual tem como aplicação geral e prática a união de amor uns com os outros. Tolstói afirma que o maior problema das classes privilegiadas do período da Renascença e que ainda parece perdurar, não é o de deixar de dar importância à arte religiosa, mas dar lugar à arte que tem o prazer como objetivo. Por aqui encerro definitivamente a síntese da obra O que é Arte, de Leon Tolstói. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.